Estamos aqui no evento, no Hotel Atlantics, de atualidades jurídicas, e a gente tem a honra aqui de estar com o vice-presidente da OAB de Alagoas, Edinaldo Maiorano. Ele também é advogado e falou aqui para os colegas aqui, futuros colegas também, sobre a questão do responsabilidade civil na questão do trabalho. Doutor, qual a importância do direito trabalhista nas relações de trabalho, empregador, na sociedade brasileira? Na verdade, o direito do trabalho ele surge como um elemento de pacificação social nessa tentativa histórica de estabelecer um equilíbrio entre as forças de trabalho e as forças econômicas. Então, isso aí, apesar de ser uma luta histórica, a Justiça do Trabalho tenta resgatar um pouco essa necessidade de se estabelecer um equilíbrio social baseado nos critérios de razoabilidade, nos critérios de busca constante, de pacificação e de justiça social. Na boca miúda, o pessoal cita que a relação, no caso de trabalho, direito do trabalho, a justiça do trabalho, ela é sempre tendenciosa, parcial. Qualquer ação trabalhista, o trabalhador ganha, o empregador perde. Isso acontece de fato? Sim ou não? Por quê? A gente tende a tentar estabelecer a quebra desses paradigmas que são estabelecidos não só desde as fileiras da universidade, mas também amplamente divulgadas dentro do ambiente social. Mas a gente que vive a atividade cotidiana da advocacia, principalmente a militância na Justiça do Trabalho, a gente percebe de que esses paradigmas, do ponto de vista do desenvolvimento prático da atuação jurisdicional na Justiça do Trabalho, eles são bastante relativizados. É claro que a gente não pode esquecer que se trata de determinados conceitos históricos e princípios que orientam o próprio direito do trabalho e a própria dinâmica do processo do trabalho, que orientam a atuação do juiz do trabalho na aplicação justa das leis. Mas essa aplicação desses princípios, como principalmente o princípio protetor do direito do trabalho, não quer dizer que isso seja desencadeado no equilíbrio demasiado quando o juiz vai aplicar as leis aos casos concretos. A gente sempre quer fazer crer que a dinâmica da própria atuação do magistrado do trabalho, da justiça do trabalho de uma forma geral, ela sempre se direciona certamente a distribuir justiça da forma mais equitativa, da forma mais razoável, buscando sempre os princípios da justiça social. No começo dessa minha entrevista, o senhor falou que o objetivo sempre é a pacificação social. Em relação a isso, o que é que o senhor orientaria nesse momento, inicialmente, o empregador para que ele agisse adequadamente, respeitando a legislação trabalhista, e depois, o que é que o senhor orientaria, qual é o procedimento que o trabalhador deveria fazer para tal? Na verdade, o que a gente tende sempre a orientar, não só no âmbito do direito do trabalho, mas no âmbito de qualquer relação estabelecida, relação jurídica estabelecida no ambiente social, é de que sempre busque cumprir e fazer cumprir as leis. No Brasil, infelizmente, existe uma cultura disseminada dentro do ambiente social. Obviamente, também, a gente não pode ser cego a determinadas realidades, como, por exemplo, as altas cargas tributárias que são impingidas ao empresariado brasileiro, as grandes dificuldades de se manter uma estrutura empresarial sólida dentro, principalmente da sociedade brasileira, e em especial ao nosso pobre e altivo estado de Alagoas. Mas, infelizmente, o que a gente vivencia na atividade cotidiana é, infelizmente, o constante descumprimento da legislação trabalhista brasileira por parte do empregador, que se criou justamente a possibilidade de o empregado ter esse acesso mais próximo, mais contínuo, na esfera da justiça do trabalho, na busca da satisfação dos seus direitos e garantias consagrados pela lei. Vamos falar de OAB. OAB, existe projetos de lei já tramitando para suspender o exame da ordem. Sou a favor ou contra, acha certo ou errado? Eu sou totalmente a favor do exame de ordem. Eu acho que a gente não pode estabelecer um critério definitivo, dizer disseminar a cultura de que a ideia de que o exame de ordem é uma questão
que traça uma linha constante de eliminação. Eu acho que o exame de ordem ele tende a qualificar e a exigir mais do estudante do direito, do futuro operador do direito, uma qualificação mais aprimorada. A gente tem no Brasil uma constante disseminação de cursos jurídicos no Brasil, muitas vezes sem critérios de qualidade, de eficiência técnica, que contribuam para a formação eficiente do alunado. Então é preciso que a instituição crie esses mecanismos, não de controle, mas de tentativa de concitar o operador de direito constantemente ao aprimoramento técnico e principalmente as instituições investir em qualidade, em profissionalismo, em rigorismos técnicos para qualificar aquele aluno para buscar a aprovação no certame do exame de ordem. Então eu sou completamente a favor dos critérios de aferição profissional para qualificação e exercício profissional realizados pela OAB. Na luta pela redemocratização do Brasil, a OAB se tornou um dos alicerces do movimento. Historicamente, da época desse período até agora, qual seria o avanço da OAB inserido dentro da sociedade, na sua opinião? Acho que o grande avanço, primeiramente, ele vem se consolidando ao longo do tempo. A OAB é uma entidade, uma instituição histórica, independente, que sempre participou dos movimentos para a redemocratização do país, sempre buscou estar ao lado das lutas sociais mais ferrenhas e jamais esteve alijada de qualquer processo de evolução da sociedade. Foi assim nos processos não só de formação da Constituição, da República, um grande avanço do ponto de vista jurídico da sociedade, não só nas lutas sociais constantes para uma constante evolução e aprimoramento das instituições, de fortalecimento da sociedade. Então a OAB ela é uma instituição que está constantemente sob vigília institucional e vigília social, visando participar não só dos movimentos mais constantes, mas principalmente pelo desenvolvimento das atividades mais correntes da sociedade, participando efetivamente do projeto de processo de evolução constante dessa mesma sociedade. Bom, a gente agradece ao vice-presidente da OAB aqui de Alagoas. É um orgulho, uma honra, nessa série o Minuto com o cineasta Herbert Lisboa Torres, com o apoio do Talentos do Brasil, Instituto Carlos Conce, trazer esse esclarecimento, uma coisa fundamental, essa entidade que é a OAB, que muito nos orgulha desde o período da redemocratização desse país. Muito obrigado. Obrigado. Até mais.